Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. A partir do ano que vem, os jogos online vão ser regulamentados no Brasil. As normas do governo acabam de ser publicadas e as plataformas de jogos têm até o fim do ano para se adaptar às novas regras. Entre elas, a de que a empresa ou site seja hospedado no Brasil, que apresente antes da aposta o valor a ser recebido em caso de vitória e que a cada R$100 apostados, 85 voltem aos jogadores em forma de prêmios. Atualmente, os jogos online não são regulamentados e aproveitam as brechas da lei para operarem no Brasil, com plataformas sediadas no exterior. O famoso jogo do Tigrinho, por exemplo, já se viu envolvido em suspeita de fraudes e golpes. Na área do esporte, as chamadas bets já patrocinam os principais clubes de futebol do país. No programa de hoje, nós queremos falar também sobre as pessoas que acabam se viciando nesse tipo de jogo e como evitar que crianças e adolescentes se envolvam com as apostas. A regulamentação dos jogos online no Brasil é o tema do Panorama que começa agora. Eu recebo aqui no estúdio o advogado e especialista em regulação em apostas esportivas, Carlos Almeida José. Eu conversei também pela internet com a psiquiatra Júlia Cury sobre questões relacionadas ao vício com as apostas. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Fernando, agradeço o convite à TV Assembleia, a todas aquelas e aqueles que nos assistem. Muito obrigado, Carlos. Eu queria começar te perguntando, pedindo para fazer um resumo de como é que é a legislação hoje em relação aos jogos de apostas, tanto esportivas como online, e quais as principais mudanças que estão sendo propostas aí a partir do ano que vem. Veja, em primeiro lugar, nós temos que entender um ponto principal. Os jogos e as apostas esportivas e os jogos online são considerados uma modalidade lotérica. O que aconteceu? Em 2018, né, no final da gestão Temer, houve aquela crise penitenciária no Rio Grande do Norte e foi criada as apostas de cotas esportivas como uma modalidade lotérica. As apostas de cotas esportivas são aquelas em que a pessoa que aposta, ela sabe o valor pelo qual o seu prêmio será multiplicado em caso de prognóstico positivo, como, por exemplo, uma aposta esportiva. Sei, os sites das bets, por exemplo. Exatamente. Ou seja, eu jogo, se o time vai ganhar, eu jogo 1 e 6 se eu vou ganhar 5, se eu vou ganhar 10, se eu vou ganhar 20, é mais ou menos assim que funciona. Isso, de antemão você já sabe o fator multiplicador que a sua aposta se transformará no prêmio. Porém, de 2023 para cá é que, de fato, o governo vem tomando ações a fim de regular esse mercado. Como as loterias são um serviço público, aqueles que exploram essas atividades precisam de uma autorização para isso. Então, do ano de 2023 e no ano de 2024, o governo vem editando portarias, vem editando normas, se preparando exatamente para legalizar, criar um ambiente legalizado para esses jogos a partir de 2025. Pois é, essas mudanças que a gente falou aí, por exemplo, essa questão do fator multiplicador, essa questão de se ter um percentual, né, que você tem que a empresa tem que provar que ela está destinando aos apostadores, e essa questão agora delas serem sediadas no Brasil, isso são mudanças que não tinham antes. Não existiam antes. Entre 2018 para cá e até mesmo antes de 2018, de fato, como é considerado, inclusive hoje, né, o estabelecimento de casa de jogo uma contravenção penal, muitas dessas empresas, ou eu arrisco dizer a maioria delas, eram hospedadas fora do país. Então não havia nenhum benefício para o governo, não havia benefício para a administração pública. E aí, diante desse fenômeno social, que de fato o governo vem entrando para estabelecer regras para garantir os direitos dos jogadores,
para recolher impostos e poder também trazer de volta um pouco do benefício para a sociedade. Uhum. No caso, a gente está falando um pouquinho das apostas esportivas, mas a gente fala-se muito também nos chamados jogos de azar, no jogo do tigrinho, no jogo do foguetinho, nessas coisas. Nesse caso específico, tem interpretações que dizem que esse jogo é legal e tem interpretações que dizem que esse jogo é, inclusive, ilegal. Quais são os principais argumentos aí? Qual que é a sua posição no meio dessas interpretações? É complicado. O jogo do tigrinho, ele nada mais é do que uma espécie de jogo de caça-níquel, que por algum motivo, e eu imagino que seja o fato de ter imagens mais infantis, que puxem para um lado mais lúdico, entrou no gosto do brasileiro. Mas não deixa de ser um jogo de caça-níquel. E como um jogo caça-níquel, né, a gente tem mais ou menos uma previsibilidade de que de sair aquele um determinado resultado, uma determinada linha, já se sabe qual será o prêmio. Então, esse jogo eu entendo que ele encaixa naquele conceito de aposta de cota fixa. Se sair 7 laranjinhas, 7 tigrinhos, 7 número 7, 3 número 7, enfim. Agora, os jogos por exemplo, aquele do foguetinho, é o que a gente chama de crashing game, que aí o fator multiplicador vai aumentando até a pessoa retirar a aposta ou então, né, o foguete decolar, explodir. Ele vem sendo considerado uma aposta de cota fixa, mas esse realmente abre mais espaço para debate, porque, como eu disse, ele, diferentemente dos outros, quando você está apostando, você não tem uma previsibilidade do quanto você pode ganhar. E isso, às vezes, pode tornar o jogo até mais perigoso do ponto de vista da ludopatia, né? Pois é, nós vamos entrar um pouco nessa área. Eu queria mostrar que o PROCON da Assembleia que tem recebido inúmeras denúncias de pessoas que se sentem justamente lesadas por perder dinheiro no jogo do Tigrinho e em outros jogos. Veja o que diz o coordenador do PROCON, Marcelo Barbosa, sobre esse assunto. Olha só. Gente, é impressionante. Isso aqui virou um cassino digital. Toda hora está chegando pelas redes sociais essas apostas para você fazer desses joguinhos. Agora é o tal do Fortune Tiger, o tal do tigrinho. Não acredita nisso não, gente. Isso aqui não cumpre promessa, que é feito para você perder dinheiro. Ninguém ganha isso aqui não. Então tome conta do seu patrimônio, tome conta da sua saúde mental. Você vai se endividar por causa desses joguinhos. Aqui não cumpre a promessa não. Toda a programação é para que você perca dinheiro. Então fica esse aviso aí, tem muita gente vindo no PROCON endividado, com problemas graves, inclusive aí perdendo a vida em razão desses joguinhos. Vamos fazer outra coisa melhor no celular do que ficar fazendo aposta, né, gente? Isso é um jogo de azar típico. Nós não sabemos se essas empresas são autorizadas a fazer esse tipo de jogo pelas redes digitais. Então é importante que a gente trabalhe a prevenção. Não jogue, economize seu dinheiro e com certeza você vai viver melhor. Carlos, no caso de alguém que eventualmente perca muito dinheiro, começou a jogar, perdeu, tem alguma medida que essa pessoa possa tomar para eventualmente reaver isso ou não tem jeito? É bastante complicado, né? Um dos aspectos que a gente tem que olhar é se de fato a pessoa é maior de idade, que isso é um pré-requisito para que ela jogue, que ela tem informado, né, a plataforma que ela se identificou como uma pessoa maior de idade, e se eventualmente ela já apresentou, já se manifestou à casa de aposta que ela possui algum tipo de ludopatia identificada. Inclusive, hoje até mesmo tem um CID específico para isso. Mas na maioria dos casos, a gente presume-se que a gente está tratando de um adulto capaz, né? Capaz e da mesma forma como outras, como a ingestão de substâncias que tem potencial, como álcool, tabaco, a gente presume que está dentro da esfera de liberdade da pessoa. É diferente, por exemplo, do caso em que uma casa de aposta recusa-se a pagar um prêmio, né? Mas é uma situação muito complicada porque, diferentemente mesmo dos vícios até de substâncias de ingestão, muitas vezes a ludopatia pode levar à perda de um valor que foi construído por gerações, por uma família inteira, né?
Então, existem alguns casos em que a família conclui que até mesmo é o caso de tomar uma medida judicial pela intervenção, até que se trate esse quadro. Né? Essas são um pouco das alternativas que o direito oferece, mas, como a gente sabe, né, o direito preza pela liberdade da pessoa e realmente o que a pessoa tem que ficar atenta mesmo é em relação aos padrões de jogo. Se ela vem jogando mais, se ela vem jogando valores maiores, se ela vem jogando aquilo como uma forma de procrastinação, de não encarar os problemas da vida. Você está entrando numa área que é uma área muito interessante, que é justamente com quem a gente conversou, com a psiquiatra Júlia Cury. Ela falou justamente sobre essa questão do vício nas apostas. Vamos ver, olha só. O vício, né, a ludopatia, a dependência de jogos eletrônicos, principalmente, é caracterizado por perda de controle. Então, o que difere um comportamento normal de um vício é quando a pessoa não tem mais controle sobre aquele comportamento. Então, ela começa a jogar e não consegue parar, ela começa a perder e mesmo assim não consegue parar, começa a mentir em relação ao comportamento de jogar para os familiares, para os amigos, para o cônjuge. Começa a ter consequências negativas para a própria vida e mesmo assim não consegue parar. Usa os jogos para regular as próprias emoções. Então, quando está nervoso, ansioso ou triste, vai para os jogos como uma forma de alívio e começa a abandonar ou restringir outras atividades em prol dos jogos. Então, começa a não se envolver mais nas atividades que fazia antes ou diminuir essas outras atividades porque passa muito tempo jogando. Pois é isso que você está falando, né? Quer dizer, a psiquiatra aqui mostra justamente a gravidade desse tipo de situação. Uma outra coisa que eu queria ver em relação, voltando um pouquinho para a área do direito, é em relação às fraudes. Por exemplo, a gente já ouviu dizer, né, de notícias de eventuais jogadores que estão envolvidos com gangues para manipular resultados. Já ouviu dizer que, eventualmente, um jogo, aquele jogo que teoricamente deveria dar um prêmio de acordo com X números de apostas, ele não dá aquele prêmio e acaba ficando com o dinheiro com a banca, vamos dizer assim, com a empresa que promove. É possível fiscalizar isso? É possível controlar isso? Isso é uma questão muito sensível e é um debate de nível global, porque a gente está tratando da integridade do esporte. Né? Hoje a gente tem 2 ou 3 instituições em nível global que elas têm um monitoramento muito grande de muitas modalidades, exatamente para identificar padrões que indiquem esse tipo de possível manipulação de resultados, né? A manipulação de resultados não é um fenômeno novo, né? Não sei se você lembra, eu acho que no Campeonato Brasileiro de 2006 repetiram-se alguns jogos por causa de árbitros e não é nada exclusivo no Brasil. Coisa mundial. É uma coisa mundial mesmo e realmente traz muita preocupação, principalmente aos jovens, né? Aos jovens atletas, que são aqueles que têm, digamos, talvez uma menos perspectiva de continuar no esporte profissional e que podem ser mais suscetíveis a se envolverem nesse tipo de manipulação. Mas esse é um cuidado que o governo federal tem. Em que sentido, né? Para se pleitear uma autorização para explorar as apostas de cota fixa, o operador vai ter que provar que ele faz parte de uma dessas organizações e que ele implementa um desses programas que exatamente identificam padrões não usuais de comportamento, tanto em termos do apostador, como do lado do jogador, né? Igual a gente teve aquele caso, né, do atleta do Lucas Paquetá, que foi identificado que ele agiu de uma maneira inusual dele e, ao mesmo tempo, houve um grande volume de apostas na região na ilha de Paquetá, de onde ele é originário. Então, ou seja, é um trabalho muito complicado, né? Que tem que olhar tanto pelo lado dos apostadores, como do lado de quem está envolvido. do atleta que tem poder sobre o resultado.
Perfeito. Bom, falando um pouco ainda dessas questões esportivas, a gente tem dados de uma pesquisa do Datafolha, que foi realizada aqui no Brasil, mostrando como é que esse universo está movimentando cada vez mais dinheiro. Olha só. Uma pesquisa do Datafolha aponta que 15% dos brasileiros fazem ou já fizeram apostas online, a maioria de homens e jovens. Entre os homens, 21% dizem que já apostaram, contra 9% das mulheres. Entre os jovens de 16 a 24 anos, são 30% de apostadores, o dobro da média nacional. O gasto médio mensal dos apostadores com os jogos, segundo a pesquisa, é de R$ 263, quase 20% do salário mínimo. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o programa de transferência do governo para pessoas de baixa renda, 17% disseram que apostam ou já apostaram nas bets. Em 2023, os brasileiros gastaram mais de 50 bilhões de reais em apostas esportivas. Bom, tenho um outro dado que não entrou nessa pesquisa aí, que fala que o Brasil hoje é um dos países onde mais se aposta. Tem alguma explicação, um perfil do brasileiro para isso? O que é isso? Enfim, tem alguma característica especial aqui? Eu acho que é uma combinação de características, assim. Primeiro é que, querendo ou não, o jogo de uma maneira lúdica ou mesmo envolvendo dinheiro, ele é muito comum na nossa cultura, né? Uhum. Apesar de ser de uma base muito forte católica, a gente tem, né? Sempre teve muitos bingos, jogos de baralho, os caça-níqueis da Copa de 98, acabaram que sempre tiveram presentes, assim. É importante pontuar também que não é, digamos, uma culpa inata do brasileiro. A gente realmente tem que dizer, Fernando, que dos últimos anos para cá a gente sofreu não, né? Houve um grande aporte de publicidade nos jogos. Em cima disso, né? Em cima convencendo muitas pessoas a... Exato. Houve um aporte tão grande e nos níveis mais altos do esporte esportivo, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, na NBB, que é o Campeonato Nacional de Basquete, que o sentimento que a população tem é de que aquilo é um comportamento aceitável, social. Se está passando nas emissoras abertas, né, num horário comum, é de que aquilo é uma prática social e aceita. Né? E então, esse fenômeno se naturalizou socialmente de uma maneira muito rápida. Uma preocupação que o governo tem muito grande é em relação realmente aos jovens, que ainda estão com a capacidade de discernimento crescendo. Então, para se ter uma ideia, a propaganda, né, ela é autorregulada, mas ainda assim o governo ele dá algumas diretrizes muito importantes sobre a propaganda. As propagandas ligadas a jogos e apostas não podem induzir no sentido de que aquilo é uma forma de renda extra, de que aquilo é uma forma de você complementar a sua remuneração. Tem que deixar bastante claro que aquilo é uma forma de entretenimento. Não podem ser protagonizadas por pessoas que tenham menos de 18 anos ou que pareçam ter menos de 18 anos. Olha que interessante. Não pode passar a impressão de que os jogos e apostas são um meio de ascensão social, né? E isso entra muito naquela questão dos influenciadores. Sim. Então, o jogo não é um meio de ascensão social, não substitui uma carreira, uma profissão, né? Uma fonte de renda mais fixa. Então, essas são as ideias que não podem fazer parte da publicidade, da propaganda, e isso é uma preocupação que existe tanto da parte do governo federal quanto do CONAR, né, que é o órgão de autorregulação da publicidade. Perfeito. Bom, voltando um pouco a justamente essa questão do vício nas apostas, a psiquiatra Júlia Cury descreveu mais ou menos os sinais que devem ser observados para saber se uma pessoa pode estar viciada ou não nos jogos. Olha só. Quando começa a observar
que a pessoa passa cada vez mais tempo nos jogos, quando começa a observar uma alteração do comportamento ou do humor da outra pessoa, quando a pessoa começa a se recusar a fazer coisas que ela fazia antes, quando ela começa a ter prejuízos no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, quando a pessoa fica diferente do que ela era antes. E os jogos, é muito importante destacar, esse vício em jogos pode ser consequência ou pode ser causa de outras doenças psiquiátricas. Então, pessoas que têm depressão, têm transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, isso aumenta o risco de vício em jogos eletrônicos e os próprios jogos também aumentam o risco de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, um outro transtorno psiquiátrico. É uma relação bicausal que a gente chama, uma coisa causando a outra. Por isso que quando a gente vai fazer o diagnóstico e tratar, a gente sempre tem que analisar essas outras doenças, comorbidades, para tratar ambas as coisas conjuntamente, senão a gente não aumenta a eficácia do tratamento. Pois é, a gente está caminhando para o finalzinho, Carlos. Eu queria saber o seguinte, e já se pensou e se pensa em como evitar que as crianças e adolescentes entrem nesse universo das apostas antes de ter uma maturidade suficiente para isso? Primeiramente, né, as casas vão ser exigidas a pedirem aos jogadores que apresentem documentação que demonstrem que eles possuem idade suficiente para isso. Né? O problema realmente reside na questão da clandestinidade. Né? É muito complicado e é um trabalho que vai precisar de ser desenvolvido com o tempo para identificar e retirar do ar aquelas casas que realmente não têm autorização para operarem. Fora isso, realmente, o trabalho tem que ser feito, né, desde da idade infantil, partindo para a educação, dentro de casa, nas escolas, de realmente entender o problema que o jogo pode levar, né, para dentro de casa e como aquele tipo de comportamento, como existem outras formas de entretenimento menos danosas, menos perigosas. Porque a gente sabe que o jogo, querendo ou não, ele mexe com o estado psíquico daquele que joga. Né? Porém, não é a única atividade de entretenimento, né? Podemos fazer outras coisas, exatamente, né? que traz serotonina, que traz endorfina. Existem muitas outras atividades, como as atividades físicas, né? As atividades sociais, que também que também produzem esses mesmos componentes químicos, sabe? Então, realmente, é um fenômeno novo no Brasil nessa escala e a gente nós temos que estar atentos, inclusive levando em consideração que existe a possibilidade de que voltem os estabelecimentos físicos. Né? Isso é algo para ser discutido mais para frente, vamos dizer assim. Isso está na pauta do plenário do Senado, mas, né, a criação de resorts com cassinos e a volta dos estabelecimentos físicos está pautado no Congresso. Mas o problema, como a Júlia falou, é exatamente a questão dos jogos serem no celular. Então, você leva o jogo com você. Né? Diferente de há 20 anos atrás, de que a pessoa tinha de estar fisicamente num lugar. E aí era mais fácil da sociedade perceber. Hoje, às vezes, tem muitas pessoas que estão sofrendo e estão com dificuldade de falar, estão com dificuldade de se abrir e conseguem fazer a prática do jogo de uma maneira oculta porque é feito dentro do celular. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Antes de terminar o programa, a gente queria só mostrar mais uma falinha da Júlia, que falou justamente sobre essa questão das perdas e dos ganhos dessas apostas e como isso age, como o Carlos colocou, como isso age dentro do nosso organismo. Esses jogos sempre são feitos para você perder dinheiro, né? As pessoas vão com uma ilusão de que vão ganhar dinheiro fácil e elas podem até ganhar a curto prazo, mas a médio e longo prazo sempre há uma perda maior do que os ganhos. E existe uma falácia dos jogos, que é a ilusão do controle,
Quando a pessoa está próximo de um ganho ou ganha, ela sempre acha que isso aumenta a probabilidade dela ganhar novamente. Mas isso não é verdade. Isso prende a pessoa nesse comportamento e vai fazendo com que se torne um ciclo vicioso que aumenta a probabilidade de um vício. Então, é sempre arriscado. Esses jogos são muito mais arriscados do que eles aparentam ser. E o vício, a dependência que causam é exatamente a mesma alteração no nosso cérebro dos outros vícios, de vícios de droga, por exemplo. Os jogos eletrônicos ativam o sistema de recompensa, liberando a dopamina, que é o hormônio do prazer no nosso cérebro, e diminuindo o controle inibitório, diminuindo a parte racional do nosso cérebro. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de controlar esse comportamento. Então, é um vício igual a todos os outros, tem que tomar muito cuidado. Pois é, cuidado, né? É a palavra que a gente tem que ter. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E se me permite, realmente é muito complicado e às vezes, né, o jogador acha que o jogo deve alguma coisa para ele em razão do valor que ele perdeu. Isso não é verdade. O valor que foi perdido foi perdido. O jogo não deve nada a ninguém. Então, um dos comportamentos mais danosos e que levam à ludopatia é exatamente a busca de se recuperar um valor que já se perdeu. Então, aqueles que entenderem que têm os sinais, que não praticam um jogo responsável e de acordo com os seus padrões de ganho, de receita, eles devem realmente procurarem ajuda. Existe ajuda em Belo Horizonte, existe ajuda profissional, e devem estar muito atentos aos sinais para cessar de uma vez essa prática e, de fato, entender melhor se realmente o jogo é para aquela pessoa ou não é. Perfeito. Eu agradeço o convite, Fernando. Obrigado a você mais uma vez. Bom, o Panorama de hoje fica por aqui. Nós conversamos justamente sobre os jogos de apostas online aqui no Brasil. Os principais trechos dessa entrevista você acompanha no podcast do Panorama, no site da Rádio Assembleia ou nos principais tocadores de áudio. E a TV Assembleia agora também está no Instagram. O endereço é @TV Assembleia Minas. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa.